dia, bom dia. Estamos mais uma segunda, no nosso bate-papo das manas para conversar sobre o livro. O meu livro chegou, Mulheres que Amam Demais. Hoje a gente vai falar do capítulo 3 e 4, para a gente dar uma acelerada nos nossos estudos. Chama a Lu. Pronto. Falar um pouquinho do capítulo 3 e 4. Vamos. Deus. Bom Certo. dia! Bom dia, Hoje tudo deu bem? certo rapidinho, mano. Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Bora de Bora, estudo. bora, 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 bora. bora, bora, E aí, bora. hoje a gente vai falar do capítulo 3 e 4, né? Para a gente acelerar um pouco os estudos. Dá uma Os acelerada. capítulos repetem muitos assuntos, né? Então a gente percebeu que estava repetitivo algumas coisas. Então a gente vai dar uma acelerada. E ó, hoje tem assunto profundo, né, mana? Tem, Hoje vai dar para a gente dar mano. uns mergulhinhos aí bons. Vamos começar então? No capítulo Vamos lá. 3, ela ela começou ela falou sobre os pais alcoólatras, né? Ou usuários de drogas, enfim. E aí ela vai falar como isso, os padrões, né? Que os filhos de pais alcoólatras vão desenvolvendo. Só que aí ela traz que em famílias disfuncionais, esses padrões também acontecem, não só em pais alcoólatras, né? Então, Uhum. muitas pessoas desenvolvem esses padrões por ter famílias disfuncionais, por exemplo. O que são famílias disfuncionais? Que não atendem às necessidades dessa criança, né? Que não estão ali olhando. Mas ela olha e ela traz essa. E aí ela traz a palavra coalcoólatra. Uhum. O que é isso? Se refere simplesmente a uma pessoa que desenvolveu um padrão doentio de relacionamento com os outros, e isso é o resultado do envolvimento intenso com alguém alcoólatra. Independentemente de o alcoólatra ser um dos pais, o cônjuge, um filho ou amigo, o relacionamento costuma causar certos sentimentos e comportamentos no qual alcoólatra, como autoestima baixa, necessidade de ser necessário, forte necessidade de mudar e controlar os outros e disposição para sofrer. De fato, todas as características das mulheres que amam demais geralmente estão presentes nas filhas e esposas de alcoólatras e outros viciados. Aqui ela fala do alcoólatra é bem parecido com o codependente, né? Emocional. Isso. É. É porque é um vício, né, mana? Também o vício de álcool e de drogas, ele é mais abordado, né? Porque é uma coisa bem realista. Mas existem vários outros tipos de vícios, né? Que a gente não, não reconhece como vício, né? E isso acaba Uhum. entrando também nos relacionamentos, né? Nas Uhum. mulheres que amam demais, né? Uhum. Como sintomas, talvez, igual você falou aqui, na baixa autoestima, né? É Necessidade tudo. de ser necessária. Essa necessidade de ser necessária a gente vai ver ao longo de todo o livro. É. Porque ela É, aborda muitas questões, né? Ela uhum. aborda muitas questões. Bora, mana. É desenvolvimento da identidade para cuidar, né? A identidade, Isso. ela vai falar do complexo da salvadora, né? Que é essa coisa que eu preciso cuidar do outro e eu só me entendo como uma pessoa, né? Cuidando. E a gente já falou disso, né? Bastante, Muito. porque ela vai trazer isso Já. no decorrer do Ao longo livro, de né? todo o livro, ela vai sempre estar trazendo isso. E aí ela vai falar, né? Quer ver? O tanto que ela, olha, desde muito cedo eu comecei a dedicar a ela todo o meu amor, minha devoção e energia, esperando receber de volta aquilo que eu precisava, A que era o que eu estava mãe, né? dando, né? Dando a Uhum. pra mãe dela, né? Que ela fala aqui.
eu risquei aqui essa coisa de, não lembro, mas de receber de Ó, volta aquilo durante que toda a estou minha vida dando. eu quis que minha mãe fosse a Ah, pessoa que o poema sim, descreve, que ela lê um poema, né? no quadro. Mas o que eu É, achei assim, importante era isso, né? A gente está falando aqui do cuidado, que eu cuido, mas no fundo eu estou esperando aquilo que eu estou dando, né? Eu estou esperando receber de volta. E aí é um ciclo vicioso, porque não recebe. Então eu tenho que me esforçar mais, porque a culpa é minha. eu acho interessante que, assim, a gente quando entra nessa dinâmica do cuidar dos pais, né? Muito jovem, muito criança, que você se sente, tipo, meio que obrigada mesmo a cuidar dos seus pais, você também automaticamente é obrigada a amadurecer muito cedo, muito cedo, né? O que não seria saudável, né? Porque o normal é você passar a ter todo aquele processo de desenvolvimento cognitivo, emocional e tudo que é o natural de uma criança ir crescendo. Quando a gente entra nessa dinâmica, a gente amadurece muito rápido. E aí o que que acontece? Você se torna um adulto, né? Você, tipo, vai amadurecendo. Só que lá no fundo você ainda é criança, né? Uhum. Você não teve aquilo que você precisou para, né, como criança, como necessidades, não foram atendidos. Então você se torna um adulto antes do tempo, você amadurece antes do tempo. E isso tudo vai ter um reflexo para frente, quando você entrar na dinâmica dos seus relacionamentos, Uhum. né? E é disso que ela trata aqui o livro todo. Nossa, então já vamos entrar na questão que ela traz aqui da psicanálise, sobre essa coisa que você está falando, da inversão de papéis. Quando eu, criança, não é um nome em junção, é um outro nome. E olha, me fugiu essa coisa da gente, desses mandatos que a gente recebe. Como, por exemplo, cresça rápido, né? Tem Uhum. vários mandatos que uma criança pode receber. Então, cresça rápido, seja perfeita, seja boazinha. São vários mandatos que a gente recebe. E no que a gente está cuidando aqui em relação à codependência, o que fica muito forte é essa questão do cresça rápido. Eu vou colocar nos stories depois, da abordagem da análise transacional, que explica isso assim de uma maneira muito clara para a gente compreender. Aí, o que que acontece? Quando, na psicanálise, Melanie Klein vai falar muito do que a gente vai falar aqui agora, quando acontece essa coisa da inversão de papéis, que eu preciso assumir o lugar do meu pai ou assumir o lugar da minha mãe, principalmente quando eu tenho que assumir o lugar do sexo da minha mãe, por exemplo, que é o mesmo sexo que eu, isso é devastador para a psique dessa mulher. Então ela vai falar, deixa eu ver onde que ela começar. Tá, mãe? Ó, o que acontece quando os desejos da primeira infância. Porque aí o que que acontece? Ali quando eu tiver ali em torno dos meus 3 anos, eu vou ter um desejo de destruir, um desejo inconsciente ali, de destruir a minha mãe, para que eu possa ficar no lugar dela e ter o meu pai só para mim. E aí, o que é saudável? É aos poucos essa mãe ir reforçando o seu lugar e o pai reforçar esse lugar em relação à criança. Você é E a princesinha, mas criança a mamãe vai é rainha. voltando, né? E aí a criança vai voltando para o lugar Vai dela, voltando pro né? lugar dela. Ela tá ali completamente apaixonada pelo pai, mas aos poucos, com a sinalização desse pai e essa mãe, ela vai voltando. Então, por exemplo, você é princesa, mas sua mamãe é rainha. Você é linda, mas aqui a mais linda de todas é a mamãe. Isso é muito saudável e necessário para o desenvolvimento da psique dessa menina. O mesmo com o menino. Então, a mãe precisa deixar claro isso para o menino, que o amor da vida dela é o pai, para que ele possa se desenvolver livre, né? Uhum. Desse impulso inicial dele, que é essa paixão pela mãe. Certo? O que acontece quando. Pode falar, mano? Ou você quer falar? Pode não, pode ir, mano. Só que aí então ela vai trazer de quando isso não acontece. O que acontece quando os desejos da primeira infância de se livrar do pai do mesmo sexo e obter do oposto só para si se realizam? E quando, né, ela realiza, minha mãe, aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Há 3 consequências extremamente poderosas e
Voltou? Voltou. Voltou, Tá me ouvindo? voltou. Tá. Tô. Uhum. Aí, então, aqui ela vai trazer quando isso não realiza. Aí, no caso dessa menina da história, a mãe, ela era adoecida, né? Tinha um adoecimento grave. Ela até se suicidou quando ela tinha 17 anos. 14 anos, Isso. né? Não, acho que 14 anos. 16 para 17 anos. E essa mãe se suicidou, mas até ali ela viveu reclusa, né? Praticamente reclusa. Ela fala, né? A minha mãe existiu até uma certa idade. Depois eu considero que eu não tive mãe, né? E aí ela. Então, isso se realizou. Que é essa coisa de eu não ter a minha mãe e eu ter que assumir. Olha a história dessa menina da história. Ela teve que assumir esse lugar de mãe em relação ao pai, porque ela e o pai eram uma parceria, que o pai trabalhava fora e ela ficava com os cuidados dentro de casa. Ela tinha outros dois irmãos, outros três irmãos, né? Ou quatro. Ela tinha outros irmãos e tinha que cuidar desses irmãos, que ela era a filha mais velha. Então ela ficou totalmente no lugar dessa mãe. E essa mãe recusa como invisível, né? Ela não existia. Então, essa fantasia infantil se realizou. Ela tinha um pai só para ela. Esse pai tinha expectativas em relação a ela, né? E aí, quando ela fazia a competência dela era o é que ela fala, né? Ela sofria, ela tinha dificuldades, ela tinha necessidades emocionais, não eram supridas, mas a sensação de ser competente em relação a esse pai ver a sua competência, alimentava ela, né? E sufocava, ajudava ela a sufocar essas necessidades. Ela Então, a literalmente primeira, assumiu o lugar da mãe dela, né? Ali, em tudo. Ela assumiu literalmente, ali, tudo. uhum, E aí tudo. ela vai falar as consequências, né? Que a psicanálise vem trazer, principalmente Melanie Klein. Que a primeira coisa é a culpa. Aí ela vai falar que a moça, ela chama Melanie, né? Sentia culpa quando se lembrava do suicídio da mãe, que a mãe se suicidou, né? E do seu fracasso em evitá-lo. O tipo de culpa consciente de qualquer membro da família que vive esse tipo de situação. Só que essa culpa, ela foi exacerbada por seu excessivo senso de responsabilidade, né, pelo bem-estar de todos, porque ela teve que assumir um lugar que não era dela muito cedo e sem maturidade para isso. Mas além desse fardo de culpa consciente, ela carregava outra culpa bem mais pesada e inconsciente. A realização dos seus desejos infantis de ter o pai só para si também produziu em Melanie uma culpa inconsciente por não ter evitado o suicídio da mãe mentalmente doente. Isso, por sua vez, gerou um impulso de reparação. Olha o que essa culpa da realização desse desejo infantil dela pode causar da gente, né? Nem quem vivencia esse tipo de situação. Um impulso de reparação, uma necessidade de sofrer e suportar a adversidade como expiação. Então a pessoa se expõe, né, a sofrimentos, se expõe a suportar determinadas situações para expiar essa culpa profunda, gerada ali nessa. É muito inconsciente, porque é ali por volta dos 3 anos que isso acontece, né? Dela ter destruído a mãe, o seio bom, o seio mal, né? Ela ter destruído para ficar com esse pai para si. Então, na mente infantil, o desejo dela aconteceu. E ela quem foi que fez isso? Ela que conseguiu destruir a mãe. Tá muito Isso. complexo? Não. O que acontece aqui? Aí ela vai contar a história, né? Que ela encontrou um rapaz, se casou com ele, o Sam, né? Sam, Uhum. e aí ela começa a contar toda a dinâmica, que a gente vê muito claramente aqui, essa dinâmica da relação dela com o pai, de ter assumido o lugar do pai, da mãe ser excluída. Porque aí ela conta para a autora, né, para Robin aqui, que é a psiquiatra dela, psicanalista, ela fala que ela desconfiava que ele tinha arrumado outra mulher, que ela que era responsável pela família, ela que levava dinheiro para dentro de casa, que ele era artista, né? Trabalhava com artes e tudo, ator, autor,
pintor, essas coisas, ele era artista. Só que ele nunca estava presente. E quando estava, nunca tinha dinheiro. E parece que a mãe dele também sempre estava suprindo. A mãe dele sempre Mandava mandava dinheiro. dinheiro, a mãe dele sempre mandava dinheiro, então ele nunca tinha necessidade realmente de batalhar, de ir atrás das coisas para eles, né, para a família e tudo. E ela, só que esse dinheiro que ele ganhava, no fundo, nunca vinha para a família, né, ia sempre para outras coisas. E quando ela encontra a Robin aqui, a autora do livro, ela começa a contar isso. E aí ela vai, né, perguntando, mexendo ali, aprofundando, até que ela conta, a Melanie conta, que sabia que ele tinha outra pessoa, que ele já tinha viajado de novo, há 6 meses ele estava viajando para Paris, eu acho, Nova Em Nova York, não York. sei, acho que é Nova York, e aí ela sabia que ele tinha outra pessoa. O que que isso vem aqui? Aí ela vem explicando depois, né? Que ela viu a mãe dela se anulando, né? Ela viu a mãe dela, tipo assim, e se tornando invisível e desaparecendo mesmo dentro da relação dela com o pai por causa dos problemas mentais que a mãe dela tinha, né? E que desde muito cedo ela fala que a mãe dela era sempre internada, e aí voltava para casa e que vivia aí, dopada, né? Porque a medicação que eles davam para ela parecia que ela ficava pior do que quando ela não tomava. Então, ela fala que aí Ela ela ficava ficou uma doida dormindo. Uma doida isso, dopada. dopada, né? Dopada. E aí o que que uma mulher nesse estado, casada, tem um marido? Vamos parar aqui e raciocinar. O que que uma mulher dessa, o que que um homem, vamos supor, o pai, né, que tem as suas necessidades também dentro de um casamento, o que que, como, como que é a dinâmica? Vamos imaginar aqui. Como que seria a dinâmica dentro desse lar? Essa mulher invisível, essa mulher que, tipo, praticamente não existia, porque ele não tinha esposa, digamos assim, né? Aí o que que essa menina aprendeu? Quando ela foi se relacionar com o Sam, ela fez a mesma coisa. Então, ela, tipo, ela atendia todas as necessidades dele, todas. Só que na parte de esposa, nas relações sexuais e tudo, ela não existia. Porque ela viu essa dinâmica. A gente vai porque é familiar, né, mano? Uhum. Então, ela viu toda essa dinâmica, né, dentro do lar dela. E aí ela começa, ela, tipo assim, ela justifica, ela concorda até de ele ter outra mulher, Ela sente um alívio, né? entendeu? Ai, eu não preciso. É, é profundo, é o que a gente vai na próxima, a próxima consequência de quando a mulher tem essas fantasias infantis atendidas, né, que essa mulher vai sofrer. Ela vem reproduzindo esse padrão, né, familiar de cuidadora, e ela na história vai contar porque que ela já sabia que o Sam traía. Ela já sabia que ele tinha relações extraconjugais, mesmo Antes assim de se casou com casar. ele. Uhum. Mesmo assim se casou. Quando se casou, já engravidou, ou seja, ela não saiu dessa postura de cuidadora, que se sair, ela entra numa depressão profunda, porque ela vai viver uma crise de identidade, porque ela aprendeu, né, a ser cuidadora. Se ela se tirar isso dela, ela... Então, olha como a gente vai decidindo, né, em prol de continuar com esses padrões, mesmo que doentios, mas é o familiar, né? Sim. E aí, ela, além da culpa que a pessoa sente, né, quando vai, né, na vida, né, eu tive essas necessidades, essas fantasias infantis atendidas. Eu realmente fiquei no lugar da minha mãe. Realmente fiquei. Assim como eu desejava. Ela vai ter, a segunda consequência são sentimentos inconscientes de desconforto com as implicações sexuais de ter o pai desejado. Profundo esse, hein? Via de regra, a presença da mãe dá segurança para o pai e para a filha.
Então, ó, quando a mãe ocupa o seu lugar e a criança não tem essa necessidade de ocupar para ela, dá uma sensação de conforto tanto para a filha quanto para o pai. A filha fica livre para desenvolver uma consciência de si mesma, como, como amada e atraente aos olhos do pai, mas ao mesmo tempo protegida da clara expressão dos impulsos sexuais inevitavelmente gerados entre eles pela força do laço do pai com uma mulher adulta apropriada. Então, pensa essa paixão dessa mocinha por esse pai. Tem toda uma questão de impulso sexual ali. Imaginem, e ela vai falar do risco do incesto nessas situações, porque aí tem esses impulsos, tem essa fantasia, a mãe não está presente, a filha ocupa um lugar de mulher na relação, né, colocando como igual a esse pai. Olha o perigo, né? Sendo que caso aconteça, a responsabilidade é total desse pai e ele precisa, lógico, ser punido por isso. Nada justifica, não é isso. Mas cria ali uma situação perigosa, porque ela se vê nesse lugar e não tem outro lugar para direcionar esses impulsos sexuais que estão em desenvolvimento. Olha a bagunça! Que estão em desenvolvimento. E aí, geralmente, direciona para esse pai. Então, quando tem uma mãe ocupando o seu lugar, isso vai ajudar nessa angústia para ela direcionar esse impulso para outras coisas. E não só para esse pai. Né? E aqui a gente está vendo a consequência de alguém que não teve isso. Ela vivenciou incesto? Não. Abuso sexual? Não vivenciou. Só que ela sublimou, né? Ela conteve todo o impulso sexual dela. Então, quando ela viu o parceiro ter relação sexual com outras mulheres, para ela era um alívio, porque ela não se conectava com essa parte da sexualidade dela. A única forma de se relacionar era através do cuidado, tanto com homens quanto com qualquer pessoa. Quer comentar sobre isso, mano? Não, mano, ficou ótimo. Ela só assim, ela detalha isso que você falou aqui no livro, bem explicitamente. Ela fala, olha, quando a mãe, por qualquer motivo, abdica do seu papel apropriado de mulher, de seu parceiro e mãe de seus filhos, força a filha não só a assumir suas responsabilidades, como também a correr o risco de se tornar objeto das investidas sexuais do pai. Embora isso possa causar a impressão de que a responsabilidade do incesto é da mãe, na verdade é toda do pai. Isso porque, como adulto, é dever do pai proteger a filha, em vez de usá-la para sua gratificação sexual. É isso que você está falando, isso é muito sério, né? A gente vê casos, assim, estarrecedores acontecerem. Só que, assim, as pessoas não olham para a dinâmica real, né? Do que Existe acontece. uma dinâmica por trás disso, né? Existe toda uma dinâmica por trás disso. Não justificando, né, mano? Porque isso é um Lógico crime. que não. E, Mas tem uma exatamente. dinâmica, né? Ela existe. Toda uma dinâmica. Aí aqui, sabe, algo que eu achei bem interessante. Existe uma coisa, né, de uma rixa das noras com as sogras. Vendidas, inclusive, na mídia, né, como se fosse uma coisa normal. E aqui ela vai falar que toda a moça, né, que tinha um problema com a mãe, que a gente tá aqui falando, que estava no lugar da mãe, que estava como parceira desse pai, né, cuidando desses irmãos e tudo mais, ela vai disputar com a sogra dela, querendo ser melhor que a sogra, porque foi isso que ela fez em relação à própria mãe. Ela se mostrou melhor, né? Que a mãe estava lá louca e ela assumiu esse lugar e era reconhecida pela sua competência. O que ela vai fazer em relação com a mãe? Eu vou mostrar para você que eu cuido muito com a sogra. Eu vou mostrar para você que eu cuido muito melhor que você desse homem. E aí ela vai disputar com a sogra. E a gente vê muito essa dinâmica, inclusive vendida, de disputa entre noras e sogras. Por quê? Porque a nora está no lugar de mãe do parceiro. E a sogra não vai aceitar. Isso tudo um movimento inconsciente, né? Ninguém tá... Olha, eu quero ser a mãe do seu filho e não vou aceitar você ser mãe dele. Mas não é consciente. Mas a dinâmica é essa. Eu estou fora do meu lugar em relação aos meus pais. Eu vou para minha relação de casal fora do lugar, então eu vou querer ser mãe do meu parceiro. Do meu marido. Tem a sogra, que já é mãe, e o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra você, e pra você, marido, o quanto eu sou melhor que ela, o quanto eu cuido melhor que ela. E aí vai ter
esses tantos, né, de problema, de dificuldade, porque a sogra sente isso. Ela E sente, um ela dos vai olhar e ela vai ver. problemas, e um dos problemas, mãe, é a gente não tem relações sexuais com a mãe. Homem não tem relações sexuais com mãe. Então, quando a esposa se coloca ali no lugar de mãe, ela desequilibra. Problema. Ela saiu do papel, ela saiu do lugar, literalmente saiu do lugar dela. Uhum. É aqui, né? Tipo, marido e mulher. Eu vou me colocar no lugar de mãe. Cadê? Meu marido tá procurando a esposa. Eu não tô vendo. Uhum. Entendeu? E aí entra na dinâmica das traições. Não justificando. Mas é aquela coisa, tem toda uma dinâmica por trás. Aham. Precisa ser olhada, né, Uhum. mana? É, Esse, é, co- essa, tá vendo? É complexo, tem várias nuances ali, né? Assim, às vezes eu a achei gente legal olha e só acha pontuar sobre essa coisa de pegar o lugar da mãe, entendeu? De se tornar mãe do olha parceiro, o porque isso é muito inconsciente. tanto de A coisa. gente Uhum. não percebe que tá fazendo. A gente não Porque é uma dinâmica percebe. normal, né? Aprendida de uma, né? Isso, exatamente. Inconsciente, né, mana? Uhum. Inconsciente. Que vem das nossas relações disfuncionais com o pai, né? Relações Que são familiares reforçadas disfuncionais. e E, que são reforçadas pelas mulheres sim. da nossa família. E Ah, mas a seu mídia marido tá hoje, sujando. a mídia hoje, ela, tipo, não ajuda em nada, né, mano? Vamos concordar, né? Tem Não. muita coisa boa, mas também tem muita coisa, né, Que reforça tudo disfuncional isso que a gente também. está falando, né? O que é Reforça, disfuncional, exatamente. colocando como Reforça o que é algo disfuncional. normal. Exatamente. A outra característica, então, são três, né? A culpa, né? Então tá, eu tenho uma fantasia de que eu vou pegar o meu pai para mim e eu quero que a minha mãe não exista. É uma fantasia da criança ali por volta dos 3 anos. Realizou. Nossa, o meu pai é só meu porque aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Ou ela morreu, ou no caso dessa moça, ela era adoecida, né, mentalmente. Então ela não Uhum. existia. Então o desejo dessa menina se realizou. Então ela tinha o pai só para si. Cresceu, foi cuidar dos filhos, tinha no pai uma parceria, o pai trabalhava fora e ela cuidava dos irmãos lá dentro. O que acontece na psique dessa mulher? Uma culpa, alguma coisa aconteceu com a minha mãe e a culpa é minha porque era o meu desejo. Então tem uma culpa inconsciente muito forte que a pessoa vai para a vida com ela, sempre com essa sensação de culpa, 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 e nunca se entende muito por quê. E às vezes no fundo tá essa culpa inconsciente, gerada por esse tipo de experiência. O segundo, dificuldades em relação à própria sexualidade, porque o objeto ali que estava era o pai, mas ela não podia colocar esse impulso sexual em relação ao pai. E aí vinha essa culpa, porque ela estava no lugar de par com esse pai. E o terceiro é a crença na sua própria onipotência. A criança, nessa fase, ela tem uma noção de onipotência, tanto que ela acredita que foi ela que destruiu a mãe, que a culpa foi dela, né? Então, essa noção Uhum. de onipotência continua a vida fora. Aí, o que essas mulheres vão fazer? Ah, não, ele vai mudar porque eu vou mudar ele. Então, elas acreditam que elas têm o poder e um controle absoluto de fazer com que as pessoas mudem, de fazer com que as coisas aconteçam, aconteceu assim porque eu devia ter feito assado. Então, só aconteceu porque eu não fui competente o suficiente, porque essa noção de onipotência da infância continua. É toda aquela consequência de ter amadurecido cedo demais, assumido responsabilidades cedo demais, ocupado um lugar que não era dela muito cedo, né, mano? Uhum. O que mais? Consequências. São as consequências. Esse forte desejo se tornou realidade, né? Ela substituiu a mãe, né? O que a gente estava falando aqui. Então, isso tudo vai explicar, né, muitas situações dessas mulheres que amam demais nessas relações, né? Essas dinâmicas doentias, esse lugar equivocado que muitas das mulheres vivem porque viveu
disfuncionalidades ali na infância. Ela vai trazer muito isso, que é a codependência afetiva, que essa questão das mulheres que amam demais vai nascer de lares disfuncionais, de dificuldades. Aqui a gente está citando uma, quando a menina entra no lugar da mãe, né? Então, é um dos casos que vai trazer com que essa filha venha de padrões adoecidos, e se a gente não parar para pensar, a gente reproduz e busca esse tipo de padrão, como ela vai trazer aqui. Imagine esses dois. O que ela vai trazer no exemplo do casal aqui do livro? Antes Os dois são doentes. Parte, mano, Pode antes falar. dessa parte, né, você vai ler, tem um pedacinho aqui em cima, que eu quero ler aqui, olha. Sam representou a frustração perfeita dos esforços de Melanie para mudar outra pessoa por meio do poder da sua vontade. E também satisfez a outras necessidades criadas por seu papel pseudo-adulto na infância, dando-lhe ampla oportunidade de sofrer, suportar e evitar a sexualidade, ao mesmo tempo fazer o que mais gostava, cuidar. Ela resumindo pra gente, né? Uhum. E minha filha acordou. Ela aqui vai falar isso, né? Essa coisa dela, ela aprendeu o cresça rápido, ela aprendeu que na relação ela vai se colocar como cuidadora e ela vai procurar parceiros que se complementam nisso. Pensa um quebra-cabeça. Ela vai achar pessoas que se encaixem nessa disfuncionalidade dela. Por isso que essas mulheres que amam demais encontram quem? Meninos que não se responsabilizam. E aí ela continua reproduzindo o padrão familiar que ela cuida de meninos. Ela cuidava, né, dos irmãos. De ser necessária, né, mãe? E de ser necessário. Então, assim, vira uma baguncinha, né? Uma bagunça que eu vou te contar um negócio. Se a gente... E aí, assim, é difícil, porque quem vem nesse padrão, tomar consciência é muito doloroso. Porque a pessoa vai viver uma crise de identidade muito profunda mesmo. Por isso que o processo de autoconhecimento, às vezes, é meio que insuportável, assim. Ela desiste, começa de novo, desiste, começa de novo. Quando ela vê, ela recaiu de novo, porque é uma identidade que se formou nisso, né? Eu sou cuidadora compulsiva. Eu tenho um complexo. Você tem que desconstruir, né? Desconstruir tudo isso. É um complexo de salvadora que foi construído na minha psique, que eu preciso questionar ele e desfazer dele. Pensa que difícil. Aí ela vai falar dessa dança, né? Então eu tenho essa necessidade de cuidar. O outro vem com essa demanda infantil também. Eu tenho as minhas demandas infantis, que eu não olhei. Ele também chega com essas demandas infantis. E ali ela vai falar que dessa dança perfeita, né? Eles vão se encontrar e cada um encaixa perfeitamente. E aí ela vai falar dessa dança horrorosa, né? Que vai dar, você gira e vai para fora. Depois você gira e vem para dentro e eu cuido de você. E aí vão dançando e vai dar certo. Essa dança vai ser rítmica, né? Vai combinar. É tipo assim, olha, vamos simplificando. Um se alimenta das necessidades do outro. Um se alimenta, né? Um se alimentando assim. E vai permitir que os dois permaneçam doentes. Isso. Os dois vão se ajudar mutuamente a permanecer doente. Então aqui não é culpa dele porque ele é menino. Não existe isso. São complementariedades de adoecimentos emocionais, né? Duas então, esse menino... né? Isso. Ela é compulsivamente cuidadora, ele é compulsivamente tem essa necessidade de ser cuidado, carente, pronto. É a dupla perfeita. Por isso que, às vezes, as pessoas de fora olham e falam assim, no início do capítulo, fala, né? Nossa, mas por que você tá com esse cara? Você é uma pessoa tão inteligente, tão esforçada, tão isso. Por que você fica com esse cara? As pessoas que estão de fora, é nítido. É nítido. Você não precisaria estar com um cara desse. Mas para ela que está dentro da relação, ela não consegue perceber. Ela não vê. Porque
Porque olha quanta coisa profunda que permeia, né? Eu espero que a gente tenha conseguido passar nessa profundidade dessa dinâmica que a gente vê todos os dias acontecendo, né? Que existe uma dinâmica profunda acontecendo aí. Que mais, Muito mano? Você profundo, né? queria Mano? Acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a gente, tipo, a gente resumiu bem, porque esse capítulo 3 e esse capítulo 4 Enquanto ele você é fala, eu bem. vou pegar ela, eu tô te escutando, tá? Tá. Esse capítulo 3 e esse capítulo 4 ele já vem bem de acordo com o que a gente já tinha conversado, né? Que já tinha falado nos outros capítulos. Então, para a gente não ficar muito repetindo as mesmas coisas, a gente deu uma pincelada aqui rápida nesse capítulo 3 e nesse capítulo 4 porque basicamente as mesmas coisas, e aí a partir da próxima live nós já vamos entrar no capítulo 5 que já vem abordando um tema um pouco diferente, né, mana? Isso. Nossa, Bom dia, tá, olha, pessoa? olha, Meu Deus. participante da live de hoje. Olha, hoje eu não quis esperar, que eu não sou Vida obrigada, real tá? que estamos nós, né, mana? Estamos nós. Ai, te quero, mamãe. Hein, É mana, isso, eu tô né? falando aqui que eu falei que a gente deu uma pincelada no capítulo 3 e 4 porque ele basicamente fala muito do que a gente já tinha conversado nos outros capítulos, né? E aí, a gente está pensando na ideia, assim, a gente está amadurecendo a ideia de fazer mais de uma live por semana para a gente dar uma acelerada nesse livro, Uhum. né? Porque a gente quer entrar com outro livro depois desse aqui, né? Um pouco mais profundo, um assunto um pouco mais profundo. Ô, mano, eu queria fazer só um comentário. Pois É tá. assim, gente, é muito engraçado quando a gente começa a falar de temas tão profundos, assim, igual eu e a Andressa está falando agora, e a gente vai começando a ver uma dinâmica na vida pessoal da gente acontecer, e uma dessas coisas, você começa a perceber o afastamento de algumas pessoas, você começa a perceber muitas pessoas, assim, te olhando diferente, né? Tipo, não conheço mais essa pessoa, sabe? Mana, e eu acho que você vai começar agora um trabalho a respeito de autoestima, que eu acho que isso vai ser fundamental, importantíssimo. As pessoas precisam acompanhar, porque quando a gente entra nesse universo do autoconhecimento, de olhar pra gente, isso vai acontecer demais. A gente vai perder pertencimento, né, mano? Perde. Você vai ter que ser forte bastante, suportar, deixar de pertencer a algumas coisas, a algumas pessoas, entendeu? E você Uhum. precisa ter força mesmo, né, mano, para seguir com isso. Porque eu acho que é por isso que muitas pessoas desistem, muita gente desiste, sabe? O primeiro impacto, assim, às vezes até dentro da própria família, da gente, né? Porque, tipo, não dá mais, né, mano, para você ser uma mesma pessoa, né? E Pensa. geralmente é. Pode falar. Depois eu... Não, era isso que eu queria observar, assim. Mas vamos deixar para tratar disso, que você vai tratar nas suas lives e no estudo, no e-book, né? Que você vai fazer eu já estou divulgando aqui, já vou começar a Não, mas divulgar, né? Claro. Uhum. Porque assim, Da pensa, eu autoestima, tenho... sabe? Porque autoestima e amor próprio são duas coisas que andam muito juntas, né, mano? que a pessoa Que precisa para sair desse tipo de relação que a gente acabou de falar. isso, uma coisa não anda sem a outra. Autoestima e amor próprio, sabe? Então você ter coragem mesmo para se olhar para suas questões, porque difícil mas eu penso que o tempo passa de qualquer jeito, né, mana? É. O tempo passa Existem de dois qualquer tipos forma. de Então, resistência. Pode falar. uhum. Depois eu falo. Ai, Então, Andressa. o que eu ia falar é assim, eu prefiro que ele passe a partir de agora comigo olhando para mim mesmo, sabe? Para eu tentar ser uma pessoa melhor e através
das minhas experiências, através do meu estudo, né, de tudo que eu estou tentando, que eu estou construindo a partir de agora, eu espero estar ajudando outras pessoas, é que nós estamos, é a nossa proposta, né, mana? As Uhum. nossas experiências servirem para ajudar outras pessoas, né? Acho que é É. isso. Toda mudança, né, todo processo de mudança, ele vai encontrar resistências. E as principais são as resistências internas e externas. Então, a gente vem caminhando nesse perfil, né? Essas mulheres cuidadoras que não olham para as próprias necessidades, que precisam suprir expectativa, né, de fora, porque viveu experiências ali da infância que programaram ela para funcionar assim. Quando eu começo a questionar, eu vou ter uma resistência interna, porque eu construí todo um arsenal de crenças que como que fala? Que reforçam essas atitudes, que explicam, que justificam. Eu preciso ser assim porque mulher é assim, sabe? Se eu não for É, assim, eu não vou ser amada. e assim, trazendo isso para a nossa vida prática, é tipo assim, olha, eu tô com 50 anos. Então, eu vim vivendo a minha vida até um certo ponto dentro desse padrão. Não falo que a gente já saiu dele, a gente ainda está. De certa forma, a gente se pega ainda fazendo muita coisa. Só que agora a gente começou a olhar, né, mano? A gente começou a se Uhum, questionar. A gente brinca que é um atropelamento por dia, né? uhum, Tem dia que você uhum. tá, né? Só que o que que acontece? As pessoas à nossa volta, elas, o que que elas conhecem da gente? Aquela, aquele padrão de mulher, aquele padrão de pessoa. Não falo só de relacionamento afetivo, mas de geral. O que que as pessoas à nossa volta, elas conhecem aquela, sabe? Então é como se você fosse obrigada a ser para sempre aquela. Quando você começa a mudar, quando você começa a questionar, a olhar para você, mudar a sua dinâmica de pensar, de agir, tudo, trabalhar você através da autoestima, do amor próprio, é, não aceitar mais certos tipos de comportamento, você deixa de ir a certos lugares, você deixa de conviver com algumas pessoas. O que que Coloca limite. acontece? Coloca limites. Você, tipo, para, acende o seu sinalzinho de alerta. Quando você já percebe que alguma coisa, aquilo ali já não vai fazer bem para você, seu pisca-alerta já, e você ouve, e você vê, e você põe o limite. E isso as pessoas não gostam. É a E aí, danada da resistência, né? Que a gente vai pessoas, encontrar. A isso, interna as pessoas não e gostam. E é externa. aí que a gente tem que ter a força, entendeu? Porque aí você se sente, às vezes, culpada, aí vem a culpa, aí vem os questionamentos, será que eu tô fazendo certo mesmo, gente? Será que é isso mesmo? A resistência interna. A Porque a minha, resistência interna, entendeu? é Então, difícil. é um processo, é um processo, sabe? Então, eu tô trazendo isso aqui porque a gente que decide olhar para isso, igual a gente está tratando nesse estudo, quando a gente decide olhar para essa dinâmica mesmo, quando você decide olhar para você, quando você quer se curar de verdade, você vai passar por todo esse processo e você realmente vai perder muita coisa. Só que eu acredito também que se você perdeu, era porque não era seu, né, mano? Se O você processo de perdeu, amadurecimento traz perdas, né? Se eu se perdi, pessoas, isso, se pessoas se afastam, cara, faz parte. Outras virão, né, mana? uhum. É Lembra isso. da dança? A gente finalizou o capítulo falando, ela finalizou falando da dança. Então, eu complemento em determinada pessoa que tem um adoecimento complementar ao meu. Quando eu saio desse funcionamento doentio, eu não vou mais complementar naquele adoecimento do outro. Não. Não tem como, né? Não dá. Não E tem aí como. eu vou passar a complementar, né? Esse é o objetivo, com funcionamentos mais saudáveis, né? De pessoas mais saudáveis. Esse é o grande objetivo, né? Nosso. Pra gente. Aqui entra a autorresponsabilidade, né? Por que eu tô numa relação tão difícil? O que meu complementa nisso? Porque existe. É. Então, ó, bora com essa Tem chão, tem autoestima, trabalho.
Bora! Quero as lives, vou divulgar. Gente, vem assistir, porque vai ser mara. Vamos participar, porque vai ser muito bom. Vai ser um complemento perfeito para esse estudo que a gente está fazendo. Né, mana? Gente, é a semana da autoestima e vida que está iniciando hoje. Vou já começar a colocar aí nos stories, já começar a conversar. A gente vai ter 4 lives sobre o tema. Eu vou divulgar as datas certinho, com o horário certinho. Vai ser um horário melhor. Tô aqui ajustando com o maridão para ele estar aqui, para a gente fazer um horário melhor, para a gente falar de autoestima. Como que a autoestima impacta a vida? Sabe? Que às vezes, autoestima. Ai, de novo, tá tão batido. Não, mas, gente, ele é muito profundo. Ele impacta, assim, em lugares que a gente nem imagina. Então, vem. Vem que eu vou te falar. Essa semana promete. Iremos. Iremos, né, mana? Iremos. Beijo. Até Beijo. segunda. Tchau, amor da titia. Nosso Tchau, bate-papo das amor manas. da titia. Gente, um abraço até segunda na nossa próxima. Capítulo 5, segunda-feira, né, mana? Já. 5 e 6, né? 5 Ou e não? 6? Bora, 5 e 6. Igual hoje. A gente faz 2. Fechou? Perfeito. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.